Conta um conto, de Jete Bonaventure. Vamos ler o conto O Quadro de Pano. É um conto tibetano. Eu sou a doutora Sônia Baldini, pediatra, psicoterapeuta e contadora de histórias. Havia uma vez, numa região árida, ao pé das montanhas, uma pobre viúva que tinha 3 filhos. O maior não prestava para grande coisa, e tampouco o segundo. O caçula é que era filho carinhoso e trabalhador, que sempre procurava ajudar a mãe no que podia. A mãe ficava tecendo o dia todo, fazendo brotar de seus dedos flores maravilhosas, pássaros e bichos de todo tipo. Levava os seus tecidos prontos para a feira de uma cidade vizinha, recebendo em troca dinheiro suficiente para comprar comida para ela e para os filhos. O caçula costumava ir catar lenha numa floresta próxima, enquanto os outros 2 irmãos se espreguiçavam ao sol, esperando que a mãe providenciasse comida. Um dia, a mãe acabou de vender seus brocados um pouco mais cedo que de costume e foi então dar uma volta pela feira, procurando um vendedor que oferecesse arroz mais barato. De repente, seus olhos pousaram numa linda tela pendurada numa loja. Aproximou-se para ver melhor. Era um quadro reproduzindo uma montanha parecida com a que havia atrás de sua aldeia. Só que perto dela, em vez de cabanas pobres, havia um grupo de lindas casas limpinhas. Entre elas, a mais bonita era uma casa de andares, situada no meio de um jardim atravessado por um riacho prateado, que formava um pequeno lago no qual se agitavam peixinhos vermelhos. Aves de galinheiro ciscavam aqui e acolá, e belas ovelhas brancas pastavam nas ladeiras da montanha. Campos de milho dourado se estendiam a perder de vista. Culminando essa tela idílica, havia no topo da montanha um grande sol de fogo. A mãe ficou pasma com a beleza do quadro e não se cansava de olhá-lo. Sem hesitar um minuto, tirou todo o dinheiro que tinha no bolso e que acabara de receber pelos seus próprios tecidos e comprou o quadro. Só lhe sobraram algumas moedinhas para comprar um pouco de arroz para levar para casa. Só uma vez, pensava, não será tão terrível. Na próxima vez comprarei alguma coisa melhor para os meus filhos. No caminho, parava de vez em quando para desenrolar o quadro e admirá-lo. Como as casas brilhavam, como o riacho cintilava. Contava quantas galinhas havia, quantos patos, e olhava para a pequena horta com seus belos legumes, tendo até a impressão de que podia sentir o perfume das flores que embelezavam o jardim. Nunca tinha se sentido tão feliz em toda a sua vida. Em casa, a mãe pendurou o quadro perto da porta. Não conseguia tirar os olhos de lá. Os 2 filhos maiores resmungaram e acharam ridículo gastar tanto dinheiro só para comprar um quadro, mas o caçula declarou: gostaria que você tivesse uma casa parecida com a desse quadro, mamãe, com um jardim igualzinho. Se eu fosse você, teceria um quadro de pano usando este aqui como modelo. Enquanto você estiver tecendo a casa, as flores, o riacho e as galinhas, você terá a impressão de já ser dona de tudo isso. Não fique pondo essas ideias na cabeça da mãe, falou o filho mais velho bocejando. Se ela começar a tecer por prazer, onde é que vamos encontrar dinheiro para viver? É claro, opinou o segundo filho, se a mãe quer viver como uma grande dama, que espere pela outra vida. Talvez seja melhor do que esta. No entanto,
A ideia do filho caçula a seduzia. Não temam, meus filhos, que eu vá prejudicá-los. Ela falou para acalmá-los. Vou tecer à noite e de manhãzinha para o meu prazer, e o resto do dia para alimentá-los. Até agora alimentei vocês e vou continuar a fazê-lo. Então ela comprou os fios mais lindos e se pôs a tecer. A mãe passou um longo ano sentada tecendo. De noite, acendia uma tocha cuja fumaça provocava lágrima em seus olhos. Uma a uma, as gotas cristalinas caíam sobre o pano que estava tecendo e ela as ia incorporando ao quadro. Foi assim que teceu o lago e o riacho, com suas lágrimas. No segundo ano, os pobres olhos da mãe estavam tão irritados que até sangravam. E eram lágrimas vermelhas que caíam sobre o brocado que ela tecia. A mãe as ia incorporando ao quadro, tecendo flores vermelhas e o sol que iluminava o céu. No terceiro ano, o quadro estava terminado. Continha tudo o que estava no modelo. Uma região cheia de verduras ao pé de uma alta montanha, casinhas que pareciam de prata, campos de milho dourado, jardins com legumes, árvores frutíferas, arbustos floridos, e à beira da aldeia, no lugar da pobre cabana da mãe, havia uma grande construção com colunas vermelhas, portas amarelas e telhado azul. Atrás da casa, nas ladeiras verdes da montanha, pastavam ovelhas, búfalos e vacas. Pintinhos amarelos e patinhos brincavam na grama. E pássaros cruzavam o céu em voo rápido. Em primeiro plano havia um jardim cheio de árvores e flores brilhantes, e no centro um laguinho com peixinhos vermelhos. Um riacho prateado atravessava os campos de arroz. Atrás da aldeia havia campos de milho dourado e bem acima um sol de cobre que brilhava num céu azul. A mãe enxugou os olhos avermelhados e exibiu um sorriso de satisfação. Venham ver como está bonito, meus filhos. Os 3 filhos aproximaram-se e deram um grito de admiração. Quanto dinheiro dariam por isso se você o vendesse? Perguntou o filho mais velho. Por uma coisa assim, você poderá ganhar uma bela soma, confirmou o segundo filho. Mas o caçula declarou: a nossa mãe construiu uma casa de seda para nós. Vamos contemplá-la e vivermos nela em pensamento. Teci este quadro para o meu prazer e não quero vendê-lo, disse a mãe. Mas aqui na penumbra não se enxerga muito bem tudo o que há nele. Vamos levá-lo para fora, para a luz do dia. A mãe pendurou o quadro fora da casa e todas as cores ficaram mais intensas. Lá, à luz do dia, é que se podia ver realmente o quanto era bonito o quadro. Os vizinhos vieram admirá-lo e cada um cumprimentava a mãe, que sorria de felicidade. De repente, ela sentiu no rosto a carícia de uma brisa leve. O pano de seda balançou. Um vento mais forte o sacudiu, como um tapete do qual se tira o pó. E, por fim, ele foi arrancado da porta onde estava pendurado. Num instante, o quadro saiu voando pelos ares. A mãe deu um grito e desmaiou. Os vizinhos saíram em todas as direções, procurando o quadro de pano. Os filhos procuraram por toda a redondeza, mas ninguém encontrou o quadro de seda da mãe. Depois do sumiço, a mãe começou a vagar como uma alma penada. O caçula tentava consolá-la como podia, preparando sopas de gengibre, mas a mãe ia definhando rapidamente. Depois de algum tempo, a mãe falou para o filho mais velho: Filho, se você quer que eu viva, vá procurar o meu quadro de pano e o traga de volta. Sem ele, é como se eu tivesse perdido uma parte da minha vida.
O filho calçou as suas sandálias e saiu em direção ao leste. Andou meses a fio até chegar a um desfiladeiro, onde havia uma casinha de pedra. Na frente da casa havia um cavalo esticando o pescoço em direção a uns morangos. Por que o cavalo não come os morangos? Perguntou o rapaz a si próprio. Por que será que fica assim esticando o pescoço e de boca aberta? Ao se aproximar, constatou que o cavalo era de pedra. Ficou muito surpreso com isso. Enquanto estava lá contemplando o cavalo estarrecido, uma velha sorridente saiu da casa de pedra. O que você está procurando, meu filho? Ela perguntou cordialmente. Estou procurando um quadro de pano que nossa mãe teceu, respondeu o filho mais velho. Nele, minha mãe tinha reproduzido uma paisagem com uma casa, um riacho, um jardim, aves, o sol e as flores. Para ela fazer esse quadro, não comemos bem durante anos. Mal ela acabou de tecê-lo, o vento o levou. Deus sabe para onde. Mamãe me pediu para procurá-lo. Por acaso não sabe onde ele está? Sim, sei, falou a velha balançando a cabeça. Foram as fadas da montanha ensolarada que pegaram emprestado o quadro. Querem usá-lo como modelo para tecerem um brocado igualmente bonito. Fico feliz em saber para onde dirigir meus passos para reencontrá-lo, disse o irmão mais velho, com um suspiro de alívio. A senhora poderia me indicar o caminho da montanha ensolarada? Quero ir logo lá, só assim vou ficar tranquilo. É fácil dizer, mas é difícil de realizar, disse a velha com um riso silencioso. Só se pode chegar lá montado neste cavalo aqui. Mas este cavalo é de pedra, observou o irmão mais velho. Pouco importa, disse a velha. O cavalo voltará à vida assim que você implantar os seus dentes nas gengivas dele, para que ele possa comer os morangos. Se você quiser, eu ajudo a arrancar os seus dentes com uma pedra. O filho mais velho olhou para a velha espantado. Seus joelhos tremiam. E isto ainda não é nada, continuou a velha, parecendo não ter percebido o espanto do rapaz. O cavalo fará você atravessar as chamas de um vulcão e o gelo de uma geleira, e só depois, além do mar, você vai encontrar a montanha ensolarada e as fadas. Agora, se durante o percurso você suspirar uma vez apenas, as chamas vão reduzi-lo a cinzas. Os pedaços de gelo da geleira vão quebrá-lo todo e as ondas do mar vão afogá-lo. O filho mais velho recuou 2 passos, olhando para o caminho por onde tinha vindo. A velha sorriu. Se você não estiver disposto, não se esforce. Melhor voltar para casa. Eu vou lhe dar uma caixinha cheia de moedas de ouro para a sua caminhada. A senhora vai me dar, sem mais nem menos, estas moedas, sem nada em troca? Perguntou o irmão mais velho, incrédulo, mas seduzido. Sim, assim, por nada. Ou, se você quiser, para que você coma e não sinta fome, respondeu a estranha velhinha. De fato, é verdade, prefiro voltar para casa, disse o irmão mais velho, pegando as moedas de ouro e sumindo pelo mesmo caminho pelo qual tinha vindo. Ao chegar numa encruzilhada, falou para si mesmo: para uma pessoa apenas, estas moedas são suficientes, mas para 4 são poucas. Melhor eu ir à cidade do que voltar para casa. Vou viver como um senhor. E tomou o caminho que levava à cidade. Vendo com o tempo que o filho mais velho não voltava, um dia a mãe falou para o segundo filho: seu irmão está viajando. Deus sabe onde. Sem dúvida se esqueceu de nós. Vá, meu filho, vá ver se encontra o meu belo quadro de pano.
O filho do meio calçou suas sandálias e se pôs a caminho. Andou um dia, uma semana, um mês e chegou à casinha de pedra. Viu o cavalo de pedra esticando o pescoço em direção aos morangos. A velha apareceu na porta, perguntando: "Que bons ventos o trazem por aqui, meu filho?" "Estou à procura de um quadro de pano que a minha mãe teceu." "O vento o levou", respondeu o segundo filho. "Seu irmão mais velho já passou por aqui", disse a velha com um suspiro, "mas teve medo de ir reconquistar o quadro de pano, porque teria que atravessar chamas e geleiras montado naquele cavalo." "Mas é um cavalo de pedra", estranhou o filho do meio. "Se você deixar eu arrancar os seus dentes com uma pedra para implantá-los no cavalo, ele reviverá, comerá os morangos e poderá levá-lo até as fadas da montanha ensolarada, que irão lhe devolver o quadro." "Era só o que faltava, deixar extrair os meus dentes", disse o irmão do meio alarmado. "Prefiro voltar para casa." "Neste caso, vou lhe dar um cofrezinho cheio de moedas de ouro." Seu irmão também as recebeu. "Então foi por isso que o meu irmão não voltou para casa", pensou o irmão do meio. "E fez bem, aproveitou melhor seu dinheiro em outro lugar." Então o irmão do meio pegou a caixinha com as moedas de ouro que lhe oferecia a velha e agradeceu educadamente, pensando em sumir o mais rapidamente possível de lá e ir direto para a cidade. "Agora eu vou aproveitar a vida. Por que iria repartir com os outros?" Ao cabo de mais um mês, a mãe chamou o caçula e lhe disse: "Filho, me sinto fraca como uma mosca. E se não encontrar o meu quadro, creio que não vou resistir por muito tempo mais. Meus 2 filhos maiores devem estar passeando, quem sabe onde. Sem dúvida se esqueceram de nós. Em você sempre tive mais confiança. Vá, pois, à procura do meu quadro." O filho caçula calçou suas sandálias e partiu. Chegou ao desfiladeiro em frente da casinha de pedra e do cavalo de pedra com o pescoço esticado para os morangos. Na porta da casa se encontrava a velha, que parecia esperar por ele. Ela o recebeu dizendo: "O caminho que leva para o quadro de pano é difícil." Os seus irmãos maiores preferiram receber de mim uma caixinha com moedas de ouro e ir gastá-las na cidade. "Eu não temo nada", disse o caçula, "e não preciso do ouro. As moedas de ouro não irão devolver a saúde da minha mãe. Mas que devo fazer para recuperar o quadro de brocado?" A velha explicou ao caçula o caminho que atravessava as chamas e o gelo. Também lhe disse que poderia reanimar o cavalo se arrancasse os próprios dentes e os implantasse na boca do cavalo. Mal acabara de lhe dar esta explicação, o rapaz já tinha pego uma pedra, quebrado seus dentes e implantado na boca do cavalo. O cavalo se reanimou, engoliu os 10 morangos e o rapaz montou nele, partindo imediatamente, rápido como o próprio vento. "Não se esqueça, não pode dar nenhum suspiro, mesmo que as chamas estejam queimando você ou o gelo ferindo seu corpo, senão você vai morrer", gritou a velhinha. Ofegante, o moço cavalgava cada vez mais para o interior de rochedos, até chegar a um lugar cheio de chamas que saíam das entranhas da terra. O rapaz incitou o cavalo e atravessou a muralha de fogo. As chamas o queimavam e o asfixiavam, mas ele não deu nenhum suspiro. Já estava achando que as chamas iam acabar com ele, quando o cavalo deu um grande salto e eles foram parar num caminho bem estreito e bem sombrio por entre os rochedos. O caçula enxugou o suor da face e respirou a plenos pulmões o ar fresco, incitando de novo o cavalo para continuarem a corrida. Andaram assim por muito tempo,
até que o rapaz começou a sentir um ar gelado. Ao longe, ouvia-se um barulho estrondoso. Mais uma vez, deu uma esporada no cavalo. Corriam como vento, quando de repente o caminho estreito entre as rochas se abriu. O cavalo parou de sopetão. O rapaz começou a tremer de frio. Olhando em volta, percebeu que se encontravam no meio de uma inundação marinha. Até onde a vista podia alcançar, só se via gelo. Era uma imensa geleira com enormes icebergs ameaçadores que se chocavam com grande estrondo. Do outro lado da geleira, avistava-se bem longe uma alta montanha verde, inundada pelo sol. É a montanha ensolarada, exclamou o caçula. Rápido, meu querido cavalo, estamos quase chegando. O cavalo, sem hesitar, jogou-se nas ondas geladas. Aquele gelo movediço queimava e feria a pele do cavaleiro. As ondas sacudiam-no e ameaçavam jogá-lo do alto do cavalo. Mas o rapaz cerrou a boca e não deixou nenhum suspiro escapar de seus lábios. Quando já estava quase se afogando, o rapaz conseguiu alcançar a margem. O bom sol secou as suas roupas, cicatrizou as feridas, e antes que ele pudesse compreender o que se passava, já se encontrava no topo da montanha. Diante de seus olhos brilhava um palácio de cristal, e vindos do jardim ouviam-se risos e cantos de umas jovens. O rapaz entrou pelo portal de honra do pátio e apeou o cavalo. Viu na sua frente um grupo de belas moças ocupadas em tecer um pano. No meio delas encontrava-se o quadro de sua mãe. Ao perceberem o rapaz, as moças abandonaram seus teares e vieram ao seu encontro, rindo. Uma delas, bem miudinha, com um vestido vermelho, encantou-o particularmente. A seguir, uma bela dama aproximou-se do rapaz. Ela usava um vestido brilhante, como os reflexos do sol no mar. Seus cabelos compridos estavam presos por um pente de ouro. Sou a rainha das fadas, disse. Nunca ninguém vem aqui. Por que você empreendeu esta viagem tão cheia de perigos? Vim à procura do quadro de pano da minha mãe, disse o rapaz. O vento trouxe-o até vocês, e minha mãe ficou doente por causa disso. Não foi por acaso que o vento levou o quadro de pano da sua mãe. Fomos nós que ordenamos que fizesse isso. Queríamos nos servir dele como modelo para tecermos também um lindo quadro. Se você puder emprestá-lo por mais esta noite, amanhã poderá levá-lo embora. Enquanto isso, você é nosso hóspede, falou sorrindo a rainha. O rapaz parecia viver um sonho. As fadas o rodearam rindo e fizeram com que provasse o néctar e a ambrosia, como convém aos imortais. Logo em seguida, continuaram seu trabalho. Ficaram tecendo a tarde toda. Ao cair o crepúsculo, suspenderam no teto uma pérola que brilhava na noite, para poderem continuar tecendo até meia-noite. O rapaz estava esgotado de tantas emoções e adormeceu sem perceber. Enquanto isso, as fadinhas acabavam, uma após outra, o seu trabalho no tear, indo se deitar. Somente a mais jovem ficou acordada, aquela que tinha agradado ao rapaz à primeira vista. Ela ficou olhando o quadro da mãe. Nenhuma fada tinha conseguido tecer um quadro tão lindo quanto o da mãe. Nenhum riacho brilhava tanto quanto aquele que tinha sido tecido com suas lágrimas, e nenhum sol queimava tanto quanto o que fora tecido com as lágrimas de sangue dela. A jovem olhou o rapaz adormecido e teve uma ideia. Pegou um fio e bordou no quadro da mãe uma fadinha de vestido vermelho em pé, perto do lago, olhando para os peixes vermelhos. O rapaz acordou à meia-noite.
A sala estava vazia, só havia lá o quadro tecido pela mãe. Ficou um pouco a admirá-lo e depois pensou: por que esperar até amanhã? Minha mãe está doente e seu estado piora a cada dia. Enrolou, pois, o pano, colocou o casaco, montou no cavalo e se pôs a caminho. Foi em vão que as ondas do mar lançaram nele os maiores blocos de gelo e que as chamas do vulcão tentaram engoli-lo. O rapaz não deu suspiro nenhum e, antes que pudesse se dar conta, estava na frente da casinha de pedra. A velhinha já estava espiando a sua chegada pela porta. Estou feliz de vê-lo de volta, meu filho. Você é um rapaz bom e valente. Você conseguiu o que queria. Eu vou devolver-lhe os seus dentes. Retirou os dentes do cavalo e os reimplantou na boca do rapaz. No mesmo instante, o cavalo virou pedra. Pegue estas sandálias de pele de cervo, disse ainda a boa velha. Ao calçá-las, você retornará à sua casa no mesmo instante. O rapaz agradeceu muito à boa velha pela sua ajuda. Calçou as sandálias de pele de cervo e, sem saber como, foi parar na frente da casa onde tinha nascido. Uma vizinha aproximou-se ao vê-lo chegar. De cabeça baixa, disse a ele: é bom que você tenha voltado. Ninguém sabe o que vai acontecer com a sua mãe. Não sai mais de casa. Enxerga cada vez menos. Não sei, não sei. O rapaz entrou correndo em casa, gritando: olhe, mamãe, olhe logo! E mostrou o pano que tinha guardado debaixo do seu casaco. O quarto se iluminou todo quando ele desenrolou o brocado. Quando a mãe percebeu que o filho tinha trazido seu quadro de volta, deu um grito de alegria. No mesmo instante, estava curada. Pulou fora da cama, surpresa ao ver as forças lhe voltarem. Olhou para o quadro e, de repente, estava enxergando muito bem. Depois rogou ao filho: leve o quadro para fora, filho, para eu poder vê-lo melhor. O filho levou o quadro até a luz exterior e o desenrolou. As cores brilhavam. De repente, houve uma ventania e o quadro foi se desenrolando mais longe, cada vez mais longe, até cobrir toda a paisagem em volta. Tão longe quanto se podia enxergar, viam-se campos de milho dourado, manadas de ovelhas, nuvens de pintinhos amarelos correndo por todo lado no meio de patinhos. Um belo jardim, atravessado por um riacho e as mais lindas flores. Tudo na natureza era como no quadro. Das casinhas prateadas saíam agora os vizinhos, maravilhados, não acreditando no milagre. O filho pegou a mãe pela mão e o levou para o jardim. Foram devagar em direção ao lago, não se cansando de ver tantas maravilhas. De repente, o rapaz parou estupefato, o coração batendo a 1000 por hora. Perto do lago estava a fadinha miudinha de vestido vermelho a lhe sorrir. De onde você vem? Perguntou o rapaz. A mocinha se pôs a rir, piscando os olhos. Eu me bordei no quadro da sua mãe, murmurou, e você me trouxe junto. Já que o brocado tomou vida, meu lugar também é aqui. A mãe a olhou muito feliz. Temos agora uma grande casa e uma filha que me fazia falta. A fada olhou para o rapaz, que se aproximou dela. Você me aceita como esposo? Perguntou baixinho. Ela respondeu que sim, com um leve sinal de cabeça. Houve uma grande festa de casamento. Além dos vizinhos, a mãe convidou os mendigos da região. Os irmãos maiores souberam de tudo. Já fazia muito tempo que haviam gasto todas as moedas de ouro e, como estavam acostumados a serem alimentados pelos outros, tornaram-se mendigos. Mas quando chegaram à casa e viram as mudanças que ali aconteceram, tiveram vergonha de suas roupas esfarrapadas e preferiram não entrar. Foram embora, perdendo-se no mundo. O caçula, ao lado da mulher fada e da mãe, viveram felizes por muito tempo,
numa região rica e ensolarada. Então, gostaram da história? Essa história tem muita coisa para a gente comentar e para a gente pensar sobre as nossas vidas, né? Quem é o filho mais velho, quem é a mãe, quem é o caçula, né? A fadinha. Então, a velha, né? Que ajudou os filhos, o filho mais novo, né? Na verdade, tem muito para comentar, né? E para cada pessoa, a história tem um sentido ou uma situação, uma passagem, um personagem que tem a ver com alguma coisa na vida daquela pessoa, que através da história ela pode compreender melhor, né? Então, esta terapia através dos contos, a gente tem um grupo de quartas-feiras às 20 horas. Se vocês gostaram da história, se vocês gostarem de comentar o sentido das histórias nas nossas vidas, como autoconhecimento, entrem no grupo de contoterapia, né, que são mulheres, é um grupo para adultos, né? E a gente faz um encontro online pelo Meet. Eu mando o link para vocês. Inscrevam-se no formulário que tem, eu vou colocar o link abaixo, tá? Se vocês se interessaram. Obrigada. Tchau, tchau.